Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre religião superficial, um alerta à alma. O que é isso? É o que eu quero ver com vocês a partir do texto do capítulo 17 e 18 de Juízes. Nós estamos finalizando a exposição nesse livro. E eu confesso que a exposição em Juízes não foi tão fácil. Não foi tão simples, mas para mim, particularmente, foi enriquecedor. Não sei para você, como tem sido a exposição desse livro. O livro de Juízes é aquele livro que em nossa leitura bíblica a gente quase não dá tanta importância, né? Mas eu espero realmente que você tenha sido edificado através das exposições deste livro. Essa será a nossa penúltima mensagem. E no próximo domingo nós encerraremos, então, essa série. Hoje eu vou judiar um pouquinho de vocês, que eu não trouxe a projeção dos versículos. Então eu quero convidar você para permanecer com a sua Bíblia aberta, que nós iremos meditar no texto sagrado. Capítulos 17 e 18 de Juízes. Nas últimas 2 semanas, nós vimos a história de Sansão. Nós vimos que ele é o último juiz do livro, mas ainda há 5 capítulos para encerrar Juízes. Enquanto que os capítulos até aqui nos mostraram basicamente uma visão panorâmica da espiritualidade de Israel nesse período, esses últimos capítulos nos oferecem uma visão detalhada da vida de Israel naquela época. Nós tivemos um ciclo, que nós vimos desde o capítulo 3 até o 16, ele se repetindo constantemente. E o povo do Senhor fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nós vimos isso. Mas aqui, a partir do capítulo 17 até o capítulo 21, nós veremos em detalhes o que o povo fazia, ao menos o que alguns faziam. O escritor está mostrando o que ocorre quando o povo se esquece de Deus. Mas a gente viu que nesse esquecer não é não lembrar de quem Deus é, mas esse esquecer tem a ver com o desejo de querer que Deus coexista no meio de muitos deuses. É tornar Deus apenas mais um. E quando vivemos dessa maneira, nós somos levados a uma religião superficial, a uma espiritualidade superficial. E nós vivemos numa época em que constantemente nós temos sido bombardeados por informações, por distrações, por exigências do mundo moderno. E muitas vezes isso tem se refletido, sabe aonde? Na nossa vida espiritual. Esses dias, fazendo a leitura de um livro chamado A Pirâmide da Sabedoria, não é esse tipo de pirâmide que vocês pensaram, tá? A Pirâmide da Sabedoria, alimentando a sua alma em um mundo de pós-verdade. E é outra recomendação que eu faço, adquira esse livro, é excelente. O escritor, ele fala de uma crise digital que nós estamos enfrentando. E a tecnologia, meus irmãos, ela é bênção, não é mesmo? Mas nem sempre nós sabemos utilizá-la de forma devida. Nem sempre nós sabemos utilizar as informações que nós recebemos, a bomba de informações que nós recebemos. E ele diz o seguinte: nosso mundo tem cada vez mais informação, porém, cada vez menos sabedoria. Mais dados, menos clareza. Nossos olhos estão cansados. Nosso cérebro está superestimulado e nossa alma está exausta. Com isso,
Não precisa nem ser um especialista para notar que o ser humano, em sua grande maioria, tem optado por viver uma vida de superficialidade. Quer seja nos relacionamentos humanos, quer seja no relacionamento com Deus. E a superficialidade pode nos levar a uma falsa religião. Eu concordo com o grande pregador batista Charles Haddon Spurgeon, ao dizer que não há nada mais perigoso do que uma religião superficial, pois ela engana o coração e impede a verdadeira comunhão com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque é exatamente o que nós vemos no capítulo 17 e 18 de Juízes. Você está com a sua Bíblia aberta? Nesses 2 capítulos, nós temos a história de um homem chamado Mica, morador de uma região montanhosa de Efraim. Sabemos que o contexto que está ocorrendo ali, o escritor faz questão de relatar no versículo 6, observe comigo. Naqueles dias, Israel não tinha rei, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Isso não é algo novo. Vocês lembram? Lá no Éden, quando Adão e Eva pecam, a primeira coisa que eles decidem fazer? Roupas de figueira. E por que eles fazem isso? Fazem pensando que estão fazendo o que era o certo. Religiosidade. Deus pediu para eles fazer? Não. Será que nós não agimos assim na nossa devoção a Deus? Será que nós não agimos baseados no que me parece ser certo aos meus próprios olhos? Desde o Éden, o homem busca viver dessa maneira. E o retrato do homem pós-moderno não é nada diferente disso. O homem pós-moderno, ele gosta de religiosidade. Mas o que ele não gosta, na sua maioria, é de profundidade espiritual. E com isso, eles agem segundo os seus próprios olhos, segundo o que lhe parece certo. O discurso do homem pós-moderno é: que problema tem eu adorar a Deus no domingo e me entregar aos falsos deuses na segunda? O importante é eu me sentir bem. Você já ouviu falar na religião do bem-estar? Eu não quero um Deus que confronte os meus pecados. Eu quero uma religião para me sentir bem. C.S. Lewis disse: certamente eu não recomendaria o cristianismo se você pensa dessa forma. Recomendaria um bom vinho do Porto e uma boa leitura. Isso ajudaria. Mas o cristianismo, ele diz para você negar a si mesmo. Ele diz para você carregar a sua cruz e seguir ao Mestre. É renúncia. Meus irmãos, não quero ser pesado, nada disso. Mas a realidade é que a superficialidade, ela pode ser um dos caminhos ao inferno. Vamos ao texto? Mica, um dos personagens que nós veremos hoje, ele havia roubado 1.100 peças de prata, e ele rouba ninguém menos do que quem? A própria mãe. Porém a mãe espragueja o ladrão, amaldiçoa o ladrão, e Mica, talvez com medo das consequências do seu roubo, ele diz: olha, eu acho que é melhor eu confessar, né? Ele decide confessar a sua mãe, versículo 2, olha, fui eu quem roubou esta prata, ela está comigo. Claramente aqui nós já temos uma superficialidade num relacionamento de mãe e filho. Por quê? O próprio filho rouba a própria mãe. E o que a mãe faz? Perdoa.
E o que ela diz a ele? O Senhor o abençoe, meu filho. Nós olhamos para isso e, nossa, que mãe piedosa. Que resposta maravilhosa. Sem dúvida alguma, a mãe de Mica frequenta os cultos de domingo. Sem dúvida alguma, ela fala como crente. Sem dúvida alguma, ela tem os jargões evangeliqueis. Mas lembrem-se de como eles são superficiais em seus relacionamentos. Em nenhum momento a mãe de Mica quer saber se houve verdadeiro arrependimento no coração do seu filho. Ela não confronta o filho. Ela está mais interessada no que aparenta, no que pode ter, do que com o coração do próprio filho. Isso é ou não é superficialidade? Ela usa de uma medida paliativa. Ela não trata de fato do real problema, o coração humano. Mica, portanto, devolve as peças de prata à sua mãe. E o que ela decide fazer? Ela decide dedicar aquela prata ao Senhor. Nossa! O que a gente vê até aqui? Abençoa o filho, recebe agora a prata, dedica ao Senhor. Gente, parece que está tudo indo tão bem, não é mesmo? Que mulher de fé! Só que no versículo 3 nos mostra que é uma piedade superficial. Nos mostra que é uma fé rasa. E isso pode levar a uma falsa religião. Observe a parte B do versículo 3. Dedico solenemente estas peças de prata ao Senhor. E em favor de meu filho, mandarei fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. O que eles fazem? Separam 200 peças de prata, entregam a um ourives, que é um profissional especializado no trabalho com metais. E dessas peças, ele faz uma imagem esculpida, um ídolo de metal, que são colocados aonde? Na casa de Mica. Olhando para o texto, talvez você pense, não, mas eles eram pagãos. Não, meus irmãos, eles eram do povo da aliança. Como nós sabemos disso? Você está com a sua Bíblia aberta? Talvez na sua Bíblia, o versículo 2 e o versículo 3, quando aparece a palavra Senhor, está em caixa alta. Algumas versões não estão em caixa alta, mas algumas estão. Do Ricardo está? Sabe o que isso significa? Por que eu digo isso? Porque a palavra aqui utilizada, lembrando que ela foi escrita em hebraico, Antigo Testamento, a palavra aqui utilizada é Yavé. Por isso que está em maiúsculo, Yavé, que quer dizer o nome próprio do único Deus verdadeiro. E apenas Israel proferia esse nome, o nome de Deus dessa maneira. Eles eram crentes, mas estão prostrados a falsos deuses. Estão querendo que Deus coexista no meio dos seus ídolos. Meus irmãos, acontece que apenas saber o nome de Deus sem conhecer a sua palavra é insuficiente. Se você pudesse marcar aqui, quantos problemas causados pela superficialidade você conseguiu notar só nesses 5 versículos? Bastante, né? Mas eu quero destacar apenas 3, antes de nós seguirmos o nosso texto. Primeiro problema é que uma religião superficial, ela não busca conhecer as Escrituras. Como assim? O que está ocorrendo aqui é uma clara quebra de um mandamento.
Êxodo 20, a lei do Senhor, o Pentateuco, diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Isso era muito claro na lei do Senhor. Deus ordena que não se faça nenhum tipo de imagem dele. O problema disso é que a adoração por meio de imagens é o desejo de querer moldar Deus a algo. É querer reduzir toda a extensão da glória de Deus a um objeto. Eu sei que talvez você olhe para esse pecado e diz: desse mal eu não sofro. Na minha casa não tem. Mas esse é um dos maiores pecados da nossa época, da nossa geração. Constantemente estão querendo criar Deus à própria maneira. Constantemente estão querendo reduzi-lo a algo que eles deduzem de Deus. Assim como a família de Mica, a nossa sociedade, a nossa cultura, tem procurado remodelar Deus, para que ele se adeque aos padrões que eles desejam. Você sabia? Muitos ditos cristãos obedecem às leis de Deus até um certo ponto, mas depois as distorcem ou então fazem acréscimos, apenas para se beneficiarem. O que é isso? Uma fé rasa. Pois eles desconhecem quem de fato Deus é. Eles desconhecem com quem eles estão lidando. Não é qualquer um, mas é o Deus Todo-Poderoso. Note, o perigo da superficialidade poderá levar a uma falsa religião. Poderá levar a querer moldar Deus aos nossos próprios gostos. E quando nós temos um Deus que ele é moldado por nós, na verdade não é a Deus que nós estamos adorando, mas é uma imagem de nós mesmos. Estamos fabricando um Deus que nunca contradiz o que eu faço, os meus desejos, um Deus que nunca diz não às nossas vontades. Isso é um falso Deus. Segundo problema que nós vimos no texto é que uma religião superficial leva à falta de confiança em Deus. Versículos 3 e 4. A mãe de Mica, ao saber que ele devolveria todas as peças de prata, disse que dedicaria aquelas peças ao Senhor. Acontece que quando ele devolve aquelas peças de prata, ela separa 200 peças de prata. O que é isso? Ela havia dito que ia dedicar ao Senhor, mas agora ela está dedicando apenas uma parte. Ela está sendo desonesta. Ela não está cumprindo o que havia prometido. E isso demonstra uma falta de confiança em Deus. Mas se eu entregar, vai faltar depois. Devo, não devo? A falta de confiança em Deus evidenciará uma espiritualidade superficial, pois o leva a obedecer em apenas alguns setores da vida. Deus, aqui o Senhor manda. Aqui o Senhor é de fato o Senhor. Mas aqui nessa área, deixa que eu tomo conta. Eu sei cuidar melhor. Às vezes fazemos disso, não fazemos? Ela está evidenciando uma falta de confiança na soberania divina. Falta de confiança em quem Deus é. E isso pode nos levar a uma superficialidade espiritual, a uma obediência parcial, e nos leva a fazer como a mãe de Mica. O quê? Reter.
retemos os nossos recursos, como é realmente o caso da mãe de Mica. Retemos o nosso tempo, afinal o tempo é precioso, né? E se queremos desenvolver profundidade, raízes, é preciso investir tempo. Retemos as nossas emoções, relacionamentos. De fato, é isso que a superficialidade leva. A falta de confiança em Deus. A falta de confiança de que Deus pode suprir todas as coisas. A falta de confiança de que Deus é Senhor sobre todas as áreas da minha vida e que Ele cuida muito melhor do que eu. Meu irmão, a falta de confiança revela que nós desconfiamos das promessas dEle. Mas se eu posso, eu quero lembrá-lo. Quero lembrá-lo o seguinte. É Ele quem diz na sua palavra, não eu. Ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. É Ele quem diz o texto que nós lemos no início, eis que estou convosco todos os dias, desde agora e para sempre, até a consumação dos séculos. Por que então não confiarmos? Talvez isso revele a nossa superficialidade em depender de Deus, em confiar em que Deus pode fazer, em confiar em que amanhã Ele vai suprir o que for necessário. E por isso nós nos apegamos às coisas. Terceiro problema que nós encontramos na superficialidade é que uma religião superficial pode levar a uma adoração que Deus reprova. Versículo 5. Esse homem, Mica, construiu um santuário para o ídolo e também fez um colete sacerdotal e alguns ídolos do lar. Então nomeou um de seus filhos como seu sacerdote pessoal. Mica é um idólatra. Ele constrói um santuário em sua própria casa. E mais, ele faz um colete sacerdotal. Mas ele não para por aí. Para ajudar, ele nomeia o seu filho como um sacerdote. Meus irmãos, por que essa adoração Deus reprova? Outra vez, estava claro na lei do Senhor. Êxodo 25, Deus dá um modelo de como deveria ser o tabernáculo, de como deveria ser o local de adoração. Era no tabernáculo em que a adoração acontecia. E no tabernáculo o colete sacerdotal era guardado. E mais, Deus não permitia que os israelitas adorassem em qualquer lugar que desejassem. Mas Mica decidiu levantar o seu próprio santuário, a sua própria maneira. Só isso? Ele também consagra o seu filho como sacerdote. Mais uma vez, ele está indo contra a revelação de Deus, de que somente os levitas da tribo de Levi poderiam ser sacerdotes. Fica claro que Mica e a sua família moldam a Deus da sua própria maneira. Eles batem no peito e dizem, olha, cada um adora do seu jeito. Vamos fazer o que nós achamos melhor aos nossos próprios olhos. Se fosse assim, Deus não daria instrução na sua palavra de como Ele quer ser adorado. Esse é o cenário. É isso que está ocorrendo. Eles fazem o que acham ser certo. Isso é uma religião superficial que pode levar a uma adoração que Deus reprova.
uma adoração que Deus nunca pediu. Ele não está interessado em uma religião de acordo com as minhas preferências. Ele não está interessado com os meus conceitos, com as minhas vontades. Isso é uma religião que busca controlar Deus, que tenta refazê-lo segundo a imagem que nos agrada. Mas no Evangelho de João, nós aprendemos que ele procura por adoradores que o buscam em espírito e em verdade. Não está, o espírito nunca estará desassociado da palavra de Deus. Se você um dia vê essa desassociação, corre que é furada. Deus não contradiz a sua palavra. Vamos seguir o nosso texto? A partir do versículo 7, nós somos agora informados de um levita. Um levita que vivia em Belém e que havia chegado naquela região. E ele estava à procura de um local para morar. Ele chega justamente na região montanhosa de Efraim. E aonde que ele vai parar? Na casa de Mica. Mica olha então para o levita e vê nele uma oportunidade. A oportunidade de tornar o seu santuário ainda mais impressionante. Mica faz uma proposta ao levita. Versículo 10. Fique aqui comigo e seja pai e sacerdote para mim, disse Mica. Eu lhe darei 10 peças de prata por ano, além de roupa e comida. O levita estava só procurando um local, né, para morar. Ora já vai ter salário, ora vai ter, né, casa, comida. Ele aceita a proposta. E ele se torna como um dos filhos de Mica. Acontece, meus irmãos, que no versículo 13 nós temos o objetivo. Nós temos a motivação de todo esse esforço de Mica, de trazer esse levita, de fazer com que ele fique, que é exatamente um falso entendimento, uma fé superficial. E essa fé superficial, fé rasa, conduz a uma motivação errada, por uma compreensão falha de quem Deus é. Versículo 13. Observa a motivação do coração de Mica. Mica disse: agora sei que o Senhor será bondoso comigo, pois tenho um levita como meu sacerdote. Sabe o que é isso? Uma fé rasa tem como propósito realizar apenas esforços para obter acesso a Deus, às bênçãos de Deus. Como se os homens pudessem barganhar com um Deus que não precisa de nada. Concordo perfeitamente com o pastor Hernandes Dias Lopes, ao dizer que nós devemos amar, devemos desejar mais ao Senhor do que as bênçãos dEle. Meu irmão, a nossa maior necessidade é de Deus. Ele é mais importante que as suas bênçãos. A tragédia da superficialidade está em desejar apenas as bênçãos de Deus e não desejá-lo de fato. Isso é reduzir Deus. Um Deus que pode apenas nos abençoar aqui, nesta terra, neste mundo, que a vida passa tão depressa. É crer num Deus tão pequeno, não é mesmo?
Mas agora você terá, eu e você temos a eternidade para desfrutarmos da sua presença. E nós já começamos aqui desfrutando de quem Ele é. Isso é maravilhoso. Por isso, tenha a sua vida centrada no Evangelho. Pois é no Evangelho e não na superficialidade que nós conhecemos ao Deus verdadeiro. É no Evangelho que nós vemos que Deus foi movido de tão grande amor e poder e nos enviou o seu Filho para morrer por nós. É pelo Evangelho que nós vemos o Espírito de Deus sendo derramado ao nosso coração, em nosso coração, para nos transformar naquilo que Deus deseja que sejamos. Meus irmãos, não desejar ter um relacionamento profundo com Deus deve fazer com que ligue um alerta no seu coração. Se você não deseja, deve fazer, pelo menos, você repensar a vida cristã em que você leva. E se você se encontra dessa maneira, eu lhe convido a pedir ao Senhor, Senhor, faz arder o meu coração de desejo por Ti. Eu quero Te conhecer mais, Senhor. O Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. Faz meu coração queimar, Senhor, por conhecer quem de fato o Senhor é. Faz o meu coração arder pela Tua palavra. Faz meu coração queimar de desejo por ter encontros com o Senhor na oração. Capítulo 17 se encerra. Mas a história continua no capítulo 18. Porém, o autor do livro abandona temporariamente a história de Mica. E agora ele introduz na história a tribo de Dan. E ele nos informa que os danitas estavam à procura de um lar. Também queriam achar lugar para morar. Mas isso ocorre, vocês lembram, desde o início de Juízes, que Deus havia dado, a promessa era de dar terra às tribos de Israel, porém eles não conquistaram, eles não lutaram, não foram ou obedeceram de forma parcial, e por isso não conquistaram plenamente a terra, e tiveram que viver no meio dos deuses cananeus, vocês lembram? Essa tribo não fez o que Deus pediu. Não cumpriu o que Deus havia dito para eles lutarem de forma corajosa contra os cananeus. Pois Deus já havia garantido uma terra a eles. Mas agora, já no capítulo 18, eles ainda estão à procura de um território. E eles enviam 5 guerreiros da tribo para encontrarem um local, para que possam morar. Se você observar, a tribo de Dan é exatamente igual a Mica, porque ambos têm uma concepção superficial de quem Deus é. E os dois ignoram a palavra de Deus. O que ocorre na história? Esses guerreiros chegam até a casa de Mica, e lá eles reconhecem o sotaque do levita. E questionam ele, olha, como você veio parar aqui? Então eles dizem ao levita, versículo 5 do capítulo 18, pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. E aquele levita garante sucesso. Podem ir. Vai dar tudo certo. Então eles saem e encontram de fato uma terra fértil. E no final do versículo 10, capítulo 18, eles dizem assim: Deus nos deu uma terra espaçosa e fértil, onde nada falta. Meus irmãos, esse Deus aqui citado não é Yahvé, mas eles utilizam o nome
plural. Ou seja, eles estão fazendo referência a diversos deuses. Eles estavam criando um Deus à sua própria maneira. Era como se eles estivessem dizendo: os deuses nos abençoaram e nos deram essa terra fértil. Versículos 11 e 12. 600 homens da tribo de Dan se preparam para então tomar aquela terra. E no caminho eles passam pela casa de Mica. Devia ser no centro a casa de Mica, né? Porque o que o pessoal passa por lá, ou numa entrada de cidade. E os 5 homens que haviam explorado aquela terra, eles haviam comentado acerca dos ídolos de Mica. E qual é a ideia que eles têm? Vamos roubar os ídolos desse homem. Acontece que no versículo 18, o levita de Mica, vendo o que estava acontecendo, confronta eles. Ei, o que vocês estão fazendo? Acontece que eles também são bons em fazer proposta. E eles fazem uma proposta ao levita. Versículo 19. Fique quieto e venha conosco, responderam. Seja nosso pai e sacerdote. Não é melhor ser sacerdote de uma tribo inteira, de um clã de Israel, do que da casa de um só homem? A proposta era melhor, não era? O levita de bom grado aceita e decide acompanhá-los. Que história triste o que nós vemos aqui. Todos os personagens desses 2 capítulos vivem uma espiritualidade superficial. O levita aqui se vende a uma proposta melhor do que tinha. O levita ele não está interessado em cumprir o seu ofício de levita. Ele não está preocupado com o servir, porque afinal ele só serve a quem lhe paga. Onde paga mais, eu vou. Meus irmãos, essa realidade não está somente há 3.000 anos atrás. Nós temos diversos homens que se dizem homens de Deus, que se auto-intitulam pastores, apóstolos, profetas, visando somente uma autopromoção, falando apenas o que as pessoas querem ouvir e não o que elas precisam. E as suas decisões são totalmente impulsionadas por interesse próprio. Está cheio por aí. Mas é o próprio Jesus quem um dia dirá: eu não os conheço. Estão longe do Senhor. Uma triste realidade. Mica é roubado por um exército muito mais forte que ele. E você consegue observar que tudo que ele havia confiado na vida foi levado embora. É o que ocorre quando a nossa confiança não está naquilo que é eterno. Todas as coisas deste mundo passam. Tudo passa. Somente aquilo que é eterno não passa. A religião superficial acaba sendo decepcionante. Triste demais, gente. Em 1 Reis, capítulo 12, nós vemos onde essa espiritualidade vai chegar. A tribo de Dan se transformará num lugar de adoração aos ídolos. Em Apocalipse, você sabe qual é a única tribo que não é mencionada? A tribo de Dan. Devido à sua superficialidade, devido à sua entrega aos falsos deuses.
Meu irmão, você já fez um diagnóstico em seu coração? Em sua mente? Em sua vida? Como está a sua vida com Deus? Talvez em um outro período da história você já se dedicou mais em buscar ao Senhor. Mas agora talvez você tenha caído na superficialidade. Assim como os israelitas nesse livro, cheio de altos e baixos. Nós somos assim muitas vezes, não somos? Mas como é destruidor viver uma fé superficial. Nela nós corremos o risco de sermos enganados. Nós corremos o risco de prestar adoração ao falso Deus. Ou então nós corremos o risco de prestar uma adoração que Ele não nos pediu, que Ele não se agrada. Corremos o risco de criar um Deus segundo a nossa própria imagem. Para encerrarmos, o que Mica e Dan deveriam fazer? Versículo 31. Assim a tribo de Dan adorou a imagem esculpida de Mica durante todo o tempo em que a casa de Deus permaneceu em Siló. Sabe o que é isso? Durante todo o tempo a casa de Deus esteve em Siló. Deus tornou possível ao povo se aproximar dele. Deus tornou possível adorá-lo. Deus tornou possível conhecê-lo. Deus tornou possível viver com ele. O local da presença de Deus entre o seu povo, o tabernáculo, estava em Siló, não na casa de Mica. E lá deveria ser um ponto central da vida de Mica e da tribo de Dan. Era lá que eles deveriam ir à adoração. Ok. Mas e nós, o que nós fazemos? Nós nos rendemos a Cristo. Somente por meio da adoração bíblica ao Deus verdadeiro é que nós criamos raízes. É que nós criamos profundidade no nosso relacionamento com o Salvador. Para não vivermos uma espiritualidade superficial, nós precisamos buscar um relacionamento genuíno com Deus. Alimentando-se da palavra, orando, buscando a sua presença. Um cristianismo superficial não é suficiente para nos sustentar diante das adversidades da vida. É como, ilustração de Jesus, é como você construir uma casa sobre areia. Não ficará de pé. Aparentemente, ela está lá, né? Mas aí quando começa a vir o vento, a tempestade, as adversidades, ela não permanece. Por quê? Não tem alicerce sólido. Recorremos a Cristo. É somente nele que nós encontramos contentamento. E isso ocorre na medida em que nós vamos o conhecendo. Hoje é o domingo da igreja perseguida, você sabia? Muitos cristãos ao redor do mundo não podem fazer o que a gente está fazendo aqui. Muitos cristãos não têm acesso ao que a gente tem às Escrituras. Mas o pouco que tem, eles dedicam ao Senhor ao ponto de entregar a vida deles, se preciso, pelo Evangelho. Mas olhe quantas coisas que nós temos. Nós temos a Bíblia impressa, nós temos áudios, nós temos tantas facilidades. Por que nós não recorremos a elas? Meu irmão, a gente viu aqui os perigos da superficialidade. O discipulado cristão é um caminho que realmente não é tão simples.
porta é estreita, o caminho é estreito. E nós precisamos, de fato, conhecer quem Deus é. Isso é maravilhoso. O Deus Todo-Poderoso se relaciona conosco. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela é viva e eficaz. Eu sei que ela nos fere, dói na alma, dói no coração, mas é um remédio. Ela sara, ela limpa, ela nos instrui a andar na Tua verdade. Senhor, nos livra da superficialidade, nos livra de uma religião rasa, nos livra, Senhor, de uma fé pequena. Mas põe o desejo em nosso coração de conhecer a Ti. Põe o desejo em nosso coração de Te buscar em oração. Põe o desejo em nosso coração de realmente ter o coração quebrantado, ardente pela Tua presença. É tudo que nós mais desejamos. É tudo que nós mais queremos. É tudo que nós mais precisamos. É o que nós Te pedimos, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus.